E aí, pessoal, tudo bem? Edinho Meio Termo, para mais um vídeo do canal. Hoje vou falar um pouquinho de política, não tem jeito, é o assunto que a gente tem falado no momento. Mas antes disso, eu queria pedir, o canal está começando, a ideia desse canal, na verdade, é bater um papo com vocês. Não tem não tem grandes pretensões, é só poder falar um pouquinho do que eu penso nesses momentos agora, de como está a vida, né, assuntos aleatórios. Né? A ideia é pegar os assuntos mais polêmicos da semana, mas eu estou tendo que vir de trás para frente trazendo, né, alguns assuntos. Então a ideia agora é a gente falar um pouquinho sobre política. Então o que eu peço para você? Se inscreve no canal, curte, compartilha e, mais importante, deixa a sua opinião. Deixa o que você não concorda, o que você concorda comigo, a sua opinião se bate, se não bate. Isso para mim é muito importante, porque é o objetivo do canal, é a gente conversar um pouquinho e a gente poder trocar essa ideia. Então, no vídeo que eu coloquei na semana passada, já teve algumas opiniões, algumas a favor, outras contra, e isso é muito importante. Né? O objetivo real para mim é isso, é a gente poder trocar um pouco de ideia. Então, não esquece de curtir, compartilhar, né? Ver o vídeo, dar a sua opinião, ver lá o que você achou e dar a sua opinião até para poder evoluir e melhorar no canal, tá bom? E hoje, como eu coloquei aqui no nome do vídeo, eu queria falar um pouquinho sobre política. Um assunto que esse ano vai bombar e normalmente já fala bastante, já bomba bastante. Mas antes, o que eu queria fazer a consideração quando a gente fala de política? Na minha visão. Tudo que eu estou falando aqui, obviamente, é na minha visão. Mas qual é o ponto que eu acho mais importante para poder falar sobre política? Primeiro ponto. A política brasileira, na minha visão, na minha opinião, é um processo falido. É um processo feito para dar errado. Tá? Ele pode não ter sido criado assim, mas ele se tornou isso. Tá? Então, o processo político brasileiro, para mim, hoje, ele é um grande sistema de pirâmide. Sabe pirâmide? Que nem aquele sistema, eu não vou falar nomes que às vezes me preocupa um pouco. Mas aqueles sistemas de pirâmide, onde você tem um bando de pessoas que juntam recursos ou juntam outras pessoas, né? E aí você vai premiando os níveis acima, ou vai engrandecendo os níveis acima. A política nossa hoje brasileira, ela se tornou isso. Ela se tornou um grande esquema de pirâmide. A cada 4 anos, a gente se junta, todos nós, para escolhermos pessoas que vão se dar bem durante 4 anos. É isso que se tornou a política. Ah, não, eu voto no meu candidato porque ele vai fazer pela minha região, pela minha cidade, pelo meu bairro, pelo meu estado, pelo meu país. Não vai. Ele vai entrar naquele local, vai entrar para a política, seja ele governador, vereadores, tá, deputado, seja lá o que for, para ele se dar bem, ele aproveitar recursos durante 4 anos, tá? E a gente escolhe só quem vai subir para o topo da pirâmide. E aí, o que se subverteu esse conceito de política? Que hoje, essas pessoas que entram lá, tudo que elas fazem não é pelo bem do povo, não é pelo bem de quem colocou ele lá. Essas pessoas que entram lá, é para elas conseguirem fazer, ou entregar, ou dar migalhas para justamente essas pessoas que vão escolher as próximas para mais 4 anos. Então, hoje, o processo político brasileiro, e não estou falando democrático, estou falando do político, ele se autoalimenta. Então a gente escolhe pessoas para se dar bem durante 4 anos, essas pessoas fazem coisas para que a gente escolha elas para ficarem mais 4 anos. Né? E aí, dependendo do cargo, 20, 30 anos. Né? Por exemplo, vereadores, que não tem limite. Né? Então o cara vai lá, fica tantos anos, depois ele põe o filho, e depois põe o neto, e assim vai. Né? E se você olhar efetivamente, esse cara não está fazendo nada, ou não fez nada para o povo. Então hoje a gente tem realmente um grande sistema de pirâmide, que é o nosso processo político. Ah, mas eles têm que controlar o orçamento da cidade, estado, país. Alguém tem que fazer isso. Né? E você tem realmente, né, hoje dentro do nosso processo de impostos, né, o nosso jeito que é a nossa... definido o nosso processo tributário, o nosso processo político, né, o nosso processo de legislação, hoje realmente a gente entrega uma parte para o governo, né, para os governos, pensando em estado, município, estado e país, e esse governo vai tratar esse dinheiro, ele vai distribuir, né, e ele tem que fazer o mínimo necessário, ele tem que fazer o mínimo para poder
se manter, né, para poder a própria estrutura, né, não só a estrutura do governo, né, as regalias do governo, mas ele tem que manter uma estrutura de cidade, estado, país. Porque eles têm que entregar o mínimo possível. Né? Até quando a gente fala de um sistema de pirâmide, esses sistemas que a gente conhece, eles vão entregar o mínimo para as pessoas. Por quê? Porque senão não se sustenta. Né? Eu não vou entrar no esquema de pirâmide que não me retorna nada, ou nem que me prometa alguma coisa. Eu tenho que entrar nesse processo. E o processo político hoje é isso. A gente entra, coloca alguém lá, vota essa pessoa para ela subir no topo da pirâmide e ela nos promete ou nos entrega migalhas. Ponto. Para mim, o processo político hoje brasileiro, ele se resume a isso. Ele não é um processo onde a gente vai ter uma mudança, ele não é um processo onde a gente vai ter pessoas pensando em realmente melhorar a condição da população. Não, o cara ele vai te entregar as migalhas suficientes para você manter ele lá. Tá? Isso, gente, para mim, é qualquer governo. Tá? Isso é uma falha, é o que se tornou nosso processo político, não o processo do candidato A ou B. É o processo político que se tornou isso. Tá? Esse é um ponto, para mim, muito importante. Dito isso, aí a gente vai pensar assim, então você acha que não tem que ter política? Você acha que não tem que ter candidato? Eu acho que a gente vai viver e vive hoje um processo de tentativa e erro. Um processo de esperança. Né? Então eu acho que hoje a gente fica muito dentro da tentativa e erro. Né? Eu vou tentar um candidato que me traga um cenário diferente, não vai dar certo, eu vou tentar outro. Esse até que eu acho o ponto correto da democracia. Né? Eu tenho um candidato, eu tenho um governante, ele tem um período, se naquele período ele não me entregar algo sustentável, algo que realmente me beneficie, eu tenho o direito de não manter ele lá. Né? Aí o que eles fazem para manter esse status, né, manter essa posição lá, aí é outros 500, aí é uma outra situação. Mas hoje realmente é o que eles fazem. Né? Hoje é o que é mantido. E aí a gente chega dentro desse contexto, para mim, eu chego na minha situação atual. Eu chego na situação atual que a gente tem hoje. O que acontece? Para mim, hoje, eu votei, eu assumo que eu fui até cabo eleitoral do atual governo. Eu fui. Eu apostei no atual governo. E o motivo de eu ter apostado no atual governo é o mesmo motivo que hoje eu não voto nele. Que hoje, vou chegar lá, eu não vou apoiar esse governo que está atual no momento presente. Né? Por quê? Porque lá atrás, quando a gente teve, em 2018, né, ia ter as eleições, o processo de eleição, para mim, o governo atual, não tem gente, eu vou evitar falar nomes. Tá? Eu vou tentar ao máximo não falar nomes para não complicar. O canal é novo e tudo, não sei como é que funciona exatamente. Então eu vou evitar falar nomes, né? Eu vou falar entre o novo governo, o antigo governo, acho que dá para todo mundo entender bem. Então, dentro do atual governo, né, eu apoiei por quê? Porque naquela época a gente vinha do antigo governo extremamente desgastado, a gente vinha de um governo que tinha se perdido, né, dentro daquilo que ele mesmo plantou, dentro da máquina que ele mesmo forjou, né, que ele mesmo montou, né, dentro de um cenário de corrupção. E aí eu não vou falar nem da corrupção propriamente dita. Para mim, a corrupção sempre foi o termo que eu achei mais interessante e que para mim explica melhor, é a corrupção institucionalizada. Então era o funcionamento das coisas por intermédio da corrupção. Né? Então você tem as coisas funcionando, mas tendo a corrupção como alimento. Eu só vou contratar a empresa A se eu receber o X. Eu só vou trabalhar com a empresa Y se eu receber tal coisa. Né? Então isso era o funcionamento. Eu só vou ter os candidatos ou as vagas, seja lá o que for, se eu tiver tal coisa. Né? Então a gente teve realmente uma institucionalização da corrupção. Então naquele momento a gente tinha realmente um cenário que, querendo ou não, aquele governo, né, o governo atual, ele se colocava como algo novo. Ou eu nem vou usar o termo novo, eu vou usar assim, ele se colocava como algo diferente. Né? E naquele momento era realmente algo diferente. Eu já tinha a tentativa do governo anterior por 16 anos. Né? Até um pouco menos, contar o governo, né, o governo ali temporário, mas eu já tive ali por 16 anos. E o caminho não estava bom, as coisas não estavam bem.
né, escândalos de corrupção, né, problemas de Petrobras, né, e outras empresas, né, tudo aquilo que já vinha acontecendo, acho que não precisa a gente comentar. Então vinha aquilo lá. Então naquele momento, aquele governo era novo, ele vinha com uma proposta diferente, né? Então vale a tentativa. Então eu já começo não concordando quando alguém vira e fala assim, se você voltou no governo atual, você é culpado. Se o governo hoje é ruim, a culpa é sua. Você sabia. Não, ninguém sabia. Isso é uma ignorância sem tamanho você falar uma coisa dessa, né? Quando você teve o governo de 16 anos, o governo antigo, né, que teve vários escândalos de corrupção, né, vários escândalos de propina, etc. e tal, era justo você dizer, você que votou nesse governo antigo, a culpa é sua? Você estava colocando... Não, aquela pessoa também não sabia que o governo tinha essa índole, que essa era a estratégia deles, né? Então, eu acho errado. Assim como agora, você criticar alguém, você que é mais... apoia o governo antigo, né? Você que é mais de esquerda, acho que é isso aqui que tem problema. Você que é mais de esquerda, que apoia o governo antigo, você ter essa visão de que a culpa é sua, você colocou ele lá. Não, eu coloquei o que para mim era diferente. E dentro do processo democrático, eu voto em quem eu quiser. Né? E é um processo de tentativa e erro, por isso ele é revisado a cada 4 anos. Porque eu coloco alguém lá, se em 4 anos ela não atendeu, e a população que decide isso, a gente vai lá e tira. Esse controle, né, esse meio, ele é correto, ele está certo. Então a gente consegue, né, avaliar e mudar isso. Então eu realmente apoiei o governo porque ele era o diferente. Né? E o governo, que para mim é o ponto X, e aí vem a crítica ao governo atual, né, ele apostou muito alto. Ele falou tudo que o povo queria ouvir naquele momento. E tudo bem, é o processo político. Né? Tu tem que se candidatar, tu vai querer entrar falando aquilo que o povo quer ouvir. Só que ele apostou muito alto. Muito alto. Né? Ele falou realmente de mudar as estruturas de como as coisas funcionavam. Lembram que eu acabei de comentar no comecinho do vídeo? A pessoa falou que ia mudar o processo político. Que ia mudar a forma do governo conduzir o país. Mudar a forma da política. E aí, quando entrou, a gente foi vendo N atitudes, N ações que mostraram que não era nada disso. Né? Então, aquela pessoa que prometeu a mudança, que prometeu mudar a forma de fazer as coisas, hoje, eu não vou ficar aqui pontuando, tem milhões de canais que fazem isso, mas hoje, se você pegar, ele faz muita coisa que o antigo governo fazia. Ele governa, né, ele administra o governo do mesmo jeito que o outro governo fazia. E aí eu sei o que você está pensando agora, você que está vendo. Você está pensando assim, mas ele não rouba, não é igual aos escândalos de corrupção. Ok, até concordo que não é. Mas o quanto isso é menos investigação, menos trabalho com a política, né, menos trabalho contra a política que foi prometido, né, o quanto a gente viu a redução do trabalho em relação às investigações, né, o processo, o quanto hoje a gente vê de mudança no cenário dos grupos de investigação, né, na PF, o quanto a gente vê de mudança em tudo isso, né, o quanto tudo isso mudou para a gente simplesmente agora, né, virar e falar assim, não tem mais corrupção. Mas que grande mudança teve? A mudança que estava vindo, né, que a gente pode dizer que vinha na Operação Lava Jato, ela mesma acabou. Com o apoio, ou no mínimo, a abstenção do governo atual, que entrou dizendo que ia mudar isso, que ia evoluir isso. E aí você que apoia, ambos os dois lados, eu vou falar um pouquinho disso dos dois lados. Você que apoia, você vai me ouvir e não vai concordar. Ok, é o que a gente falou. O canal aqui, o nome é meio termo. Então a ideia aqui é realmente que toda opinião tenha validade. E eu tô aqui para ouvir, eu quero até, então não deixe de compartilhar, não deixe de comentar. Para mim é legal saber a sua opinião para a gente poder debater esses assuntos. Né? Mas na minha visão, realmente, o governo atual prometeu algo, né, um conjunto de coisas e não cumpriu. Se isso viesse junto com um cenário econômico, né, nacional, com várias melhorias, tudo bem, eu ia falar assim, ele não cumpriu tudo que prometeu, mas está entregando um resultado diferente.
aparentemente não está vindo também. Essa mudança não está acontecendo. Essa melhoria não está chegando. Né? Tudo bem, eu posso olhar muito fundo e achar? Posso. Não vou dizer que não. Né? Se eu olhar bem, tá. Mas tem a melhoria no grau que foi prometido? Não tem. Né? Então, para mim, esse governo prometeu demais, né? Prometeu realmente, apostou muito alto e não cumpriu. E para mim, é o erro. Então, como a gente fala de tentativa e erro, eu não vou insistir no erro. Até num certo ponto eu já comento isso. Mas vamos falar do governo antigo. Né? Eu acho que também não quero... Justamente, eu sou o cara do meio termo e não vou ficar só de um lado. Né? O governo antigo. Já fala a mesma frase. Para você que apoia o governo antigo, né, que apoia o governo anterior, cara, você que apoia, beleza, acabou. Você, assim como quem apoia o governo atual tá cego, assim, não quer enxergar mais nada, não tem razão. Né? Porque a política, ela virou um pouco de futebol. Né? Tem uma frase famosa, né, que fala de 3 assuntos que a gente não deve discutir, que é religião, futebol e política. Eu concordo com 2. Eu acho que religião, você não discute o que é fé, você nunca vai mudar a fé de ninguém, você nunca vai fazer a pessoa largar, abandonar a sua fé, isso é normal. Futebol você não discute porque é paixão, é gosto. Né? Então, se você nasceu, cresceu e gosta de um time A ou B, não tem como você debater daquele time e fazer a pessoa deixar de gostar daquele time. Ponto. Política dá. Porque a política ela é baseada em fatos. Ela é baseada em realizações. Ah, eu gosto do político tal. Cara, mas teu político, sei lá, roubou, matou, falou besteira, fez bobagem, né? Não entregou nada que fez. Cara, tu pode até continuar gostando dele, mas eu vou te mostrar, eu vou te provar que ele tá errado. Aí se tu quer gostar, ok, aí você deixou, né, de falar de política e você tá voltando a falar de paixão ou de fé. E a gente trocou de assunto. Aí tu transformou o teu político ou num time de futebol ou numa religião. No momento que você não olha mais os fatos, aquilo que está realmente acontecendo, aí você realmente trocou por paixão ou fé. E aí realmente você não consegue mais debater política. Mas no normal, num debate com argumentos, com fatos, dá para conversar política sim. Né? Então esse é o ponto. E aí falando do governo antigo, que é o que que eu queria comentar com vocês, né? Você que apoia e que tá cego também para isso, segue. Não sou eu que vou mudar a tua opinião em relação a isso. Só quero trazer para o debate. Mas não vou mudar a tua opinião. Você que não gosta do governo atual e acha que a solução é voltar no governo antigo, eu vou deixar aqui um negócio para você pensar. Imagina o seguinte. Imagina que você mora num prédio. Esse prédio tem um síndico. Ok? Esse síndico precisa fazer uma obra no prédio e pintar toda a fachada do prédio. Reformar toda a fachada do prédio. Ele vira, chama todo mundo, né, todos os moradores, e ele fala assim, eu tenho 3 orçamentos aqui, uma empresa cobrou 2,5 milhões, uma cobrou 2 milhões e uma cobrou 1,5 milhões. Aí todo mundo decide e fala assim, nós vamos fazer que cobrou 1,5 milhões. Ok, beleza, faz o trabalho todo. Terminou a obra, ficou legal, a obra ficou boa, deu certo, ok. Passa um tempo, aí você descobre, vocês moradores do prédio, que esse síndico está agora dando cursos para a empresa que fez a fachada do prédio e que cada palestra, cada aula que ele dá, ele ganha 100 mil reais, ele deu 5 palestras e ganhou 500 mil reais. O que você vai pensar desse tudo com nota fiscal, tanto o serviço do prédio quanto as palestras que ele dá, tudo legal, tudo correto, com nota fiscal, pagamento de imposto, tudo certinho. Mas agora pensa bem o que você faria ao saber disso, que o síndico do meu prédio, que contratou uma empresa e o prédio pagou 1,5 milhões para ele fazer a fachada do prédio, está fazendo 5 aulas, dando 5 aulas ou palestras para essa empresa e ganhando 100 mil reais em cada palestra. O que você pensaria? Minha pergunta fica para você. Você votaria nesse síndico para continuar no ano seguinte como síndico do prédio? Você votaria nele de novo? Eu acredito que não. Eu acredito que se você soubesse disso, você não votaria mais nesse síndico. Lembrando, legalmente ele não fez nada de errado. Tudo tem nota, se tiver que mostrar, ele mostra a nota do prédio, te apresentou 3 orçamentos, tá tudo certinho, tá?
Só que você votaria nele de novo para continuar como síndico, sabendo que ele ganhou 500 mil da empresa que fez a fachada do prédio? Eu tenho certeza que você não votaria. Esse exemplo que eu dei é o governo antigo. A gente votaria nesse mesmo síndico para cuidar do nosso país, nesse caso? Eu não sei, eu não votaria. Repito, pode não ter nada de errado. Pode realmente provar que legalmente estava tudo certo, tem nota fiscal, tem isso, tem aquilo, que o não sei quem de contas, não sei da onde, não viu erro, não viu nada. Normal, pode ter isso. Mas você votaria nesse cara de novo? Eu não. Tá? E aí a gente volta para o governo atual. Ah, Edson, então você também não vota no governo atual. Por quê? Porque o governo atual, eu vou ser bem justo. Né? Eu sempre gosto de jogar aqui com a verdade. Eu votaria, pode ser que eu vote nele, se num segundo turno for o governo atual e o antigo. Eu acho que se eu tiver que pôr nessa balança, esse papo do eu voto em nulo ou branco, eu não gosto, simplesmente porque eu gosto de exercer o meu dever cívico, eu gosto de poder agora virar para vocês e comentar, falar, eu tomei uma decisão e eu fiz tal coisa. Eu acho que é o justo. E realmente, se eu botar na balança os dois governos, esse ainda ganha. Porque ele tem todos os defeitos que tem, né, mas ele ainda entrega. Tá? Tem alguns pontos. Para quem pesquisa, eu não vou fazer campanha de bem ou de mal, né? Eu estou dando só as minhas opiniões, mas se pesquisar, você ainda encontra pontos positivos nesse governo. É um governo que prometeu extremamente mais do que cumpriu, se desviou completamente do caminho que ele mesmo se propôs. Tá? Quem não enxerga isso, na minha opinião, está errado. Tá? E para mim, quem estragou o governo atual são os amantes do governo atual, quem apoia. Eles estragaram o governo, porque eles não conseguem ver uma faixa de erro. E é um governo que tem muita coisa errada. Eu quero fazer um vídeo falando só sobre pandemia, eu vou citar isso, não vou, para esse vídeo não ficar extenso demais. Né? Então a ideia, para mim, realmente, num segundo momento, eu acho que esse governo ainda, se eu tiver que apostar minhas fichas, realmente bancar no segundo turno, eu vou bancar o governo atual, na minha visão. Mas, e aí para fechar o nosso vídeo, no momento atual, no primeiro turno, existem outras opções. E nesse final, eu estou girando esse vídeo todo para trazer isso. Não caia, você que é do meio termo, você que é apaixonado pelo governo atual, você que é apaixonado pelo governo antigo, você que tem fé no governo atual, você que tem fé no governo antigo, esquece. Para você esse vídeo não atende. Acho legal ver, repito, vamos debater, me mostrem outras formas de enxergar, né, assim como eu tento trazer para vocês, e beleza, eu acho que você não vai mudar muito de opinião. Mas você que está na dúvida, ou você que pensa o seguinte, vou votar no governo atual porque o antigo é ruim. Vou votar no governo antigo porque o atual é ruim. Não. O processo político e democrático brasileiro, pelo menos no primeiro turno, ele nos entrega vários candidatos. Vários candidatos com várias propostas. E o processo político, gente, ele não é assim. Veja quais são os dois que estão em primeiro e só tem esses dois. Não é desse jeito. Então, quando você escuta assim, se você não votar no A, você está ajudando o B. Se você não votar no B, você está ajudando o A. Errado. Isso aí só favorece aos dois. Então, se você é aquela pessoa que não gostaria de votar em nenhum dos dois, existem opções. Existem opções. Pode não ter no segundo turno? Pode, legal. Ainda faz parte do processo político e democrático. Mas hoje tem. No primeiro turno tem. Tem várias opções. Então não caia nesse golpe. Não caia nesse papo. Esse papo é para favorecer esses dois lados. E aí eu gosto muito de ouvir a frase assim, você vai votar no terceiro lá, no outro lá, não sei o quê? Tu tá ajudando aquele. Você tem que entender isso. Você não se ligou. Você não está vendo. Se toca, hein? Abre teu olho. Não. O processo ele é feito para você ter lá 10, 15 candidatos. Escolhe o que você acredita e vai. Mas o que acredita está com 0% de pesquisa. Ok. Não tem problema. Você está jogando seu voto fora? Não. Eu fui na urna eletrônica, digitei um número, apareceu um candidato, eu votei nele, eu fiz o processo democrático. Pronto. Isso é o processo democrático acontecendo.
Agora, quando você pega e vai ver os dois que estão em primeiro na pesquisa e só tem esses dois, não, você está matando o processo político. Você está matando o processo democrático. E você pode ter outras opções. Vamos olhar bem. Eu quero fazer esse vídeo, tanto que eu nem falei em quem eu vou votar, né, no primeiro turno e estou querendo não fazer. Acho que para quem se ligou, está claro quem é a minha opção. Né? Se continuar, se realmente se candidatar, qual é a minha opção, mas eu não quero parecer aqui tendencioso. Né? Então, realmente, eu quero me prender no processo como um todo. O processo político, ele dá essa primeira oportunidade. Então, vote, né, minha opinião, para a gente fechar, vote em quem você quiser. Vote em quem você achar melhor. Não existe candidato A ou B somente. No segundo turno pode acontecer isso? Pode. Se tiver um segundo turno. Se não tiver, eu tenho vários candidatos para votar. Eu tenho vários candidatos para escolher. Escolha aquele, pesquise, veja qual lhe agrada mais, qual está mais ligado com os seus valores, com as suas opiniões, né? Qual você acha que vem com uma proposta melhor para o país, escolha o seu candidato e vote. Se for o A ou B, ótimo. É justo. Sabe? É correto. Agora, se for o C ou D, é justo da mesma forma. Não caia no golpe dos dois que hoje te empurram a política apenas para eles. Isso é golpe. Né? Quando alguém falar para você, abre teu olho, né? Você tem que entender, né? Cai a ficha. Não, a pessoa está te induzindo ao erro dentro do processo político, dentro do processo democrático. Ok? Então, fechando, vote em quem você quiser. No primeiro turno, o processo nosso democrático, ele é feito dessa forma. Ok? Pessoal, vou deixando por aqui o vídeo um pouquinho mais longo. Segue o canal. A gente está começando, esse acho que é o 8º vídeo que a gente está fazendo. Tá? Então segue o canal, curte, compartilha e o mais importante, comenta. Esse canal é para bater papo. Eu gostaria muito de conversar com o pessoal, muito poder trocar as ideias, né? E o seu comentário é o mais importante para mim nesse começo, tá bom? Beijo para vocês, um beijo no coração, fiquem com Deus e um abraço e até a próxima.